Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Amém? Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, estamos vivendo a 33ª semana do tempo comum. Estamos aqui, meus irmãos e irmãs, reunidos para ouvir a mensagem de Jesus, para ouvir a sua palavra e refletir sobre a sua mensagem para a nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a primeira leitura nos proposta hoje pela igreja vem do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, também capítulo 2, dos versículos de 1 a 5. O nosso salmo responsorial é o Salmo 1, do 1 ao 2, e o 3, 4 e 5, que nos diz: ao vencedor concederei comer da árvore da vida. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta o cego de Jericó. Jesus nos traz hoje a mensagem do cego de Jericó, que nos apresenta um itinerário de fé, o itinerário de fé daquele cego de Jericó, que servia também para os seus discípulos e serve para cada um de nós. É uma caminhada que nos tira a cegueira espiritual, que nos tira a cegueira, que não nos permite ver Jesus passar por nós. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, primeiramente é necessário a gente entender que naquela época, uma pessoa cega era considerada uma pessoa que foi castigada por Deus por algum pecado. Então ela vivia excluída à margem da sociedade. Nos diz o Evangelho que este cego estava à beira do caminho, pedindo esmolas. Vendo a multidão passar, ele pergunta. Ouvindo a multidão passar, ele pergunta: o que está acontecendo? Aí vão dizer para ele: é Jesus o Nazareno.
Aqui começam os ensinamentos, a caminhada de fé deste cego, e que nos é apresentada hoje por Jesus Cristo para nos tirar da cegueira espiritual que muitas vezes estamos vivendo. Aquele cego, ele percebe a presença de Jesus. Ele percebe que está passando. Jesus está passando pelo caminho. E aquele cego, ele percebe a presença de Jesus. Ele não vê, mas ele sente a presença. E ele se põe a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí aqui começam uns ensinamentos. Aquele cego, diante de Jesus, ele percebe Jesus passando, ele não fica inerte, ele não fica parado, mas ele põe a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mesmo diante das tribulações, das dificuldades, ele põe-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nos diz o Evangelho que as pessoas que iam à frente falavam para ele ficar quieto, mas mesmo assim ele persistiu. Ele mostrou a sua fé, gritando ainda mais, como nos diz o Evangelho. Ainda mais ele gritava: Jesus, tem piedade de mim. E Jesus, que estava caminhando, ele ouve o grito daquele cego. Da mesma forma, quando nós chamamos Jesus na nossa vida, pedindo para que ele tenha misericórdia de nós, diante das inúmeras dificuldades, Jesus se coloca diante de nós e pergunta, assim como ele perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? E infelizmente, muitas vezes gritamos: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando Jesus pergunta o que nós queremos, muitas vezes na nossa pequenez, nas nossas mesquinharias, nós pedimos coisas que não agregam na nossa vida, coisas passageiras, muitas vezes coisas terrenas. E aquele cego pediu que ele pudesse ver. E muitas vezes nós, meus irmãos e minhas irmãs, não pedimos a Jesus para poder enxergar, porque achamos que estamos enxergando. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, estamos como que cegos. Muitas vezes na nossa vida não conseguimos ver a presença de Jesus na nossa vida. Ao longo do nosso caminho, Jesus passa por nós, se coloca à nossa frente diante de inúmeras situações, mas nós não conseguimos enxergar a presença de Jesus. Por isso, assim como aquele cego, nós também devemos implorar a Deus: Deus, tenha misericórdia de nós, que nós possamos enxergar a tua presença em nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai dizer para aquele cego que tu veja de novo. A tua fé te salvou. E aí Jesus diz para nós que nossa fé nos salvou, para que nós possamos enxergar e ver com clareza a presença de Jesus na nossa vida. E aí o que nós devemos fazer? O itinerário de fé do nosso cego de Jericó que nos é apresentado hoje, ele vem novamente mostrar qual atitude nós devemos tomar. Nos diz o Evangelho, ele começou a seguir Jesus e glorificar a Deus. Tantas vezes, quando somos ouvidos por Jesus, Jesus olha para nós com seu olhar misericordioso, perguntando o que nós queremos, nós abrimos o nosso coração e depois viramos as costas para Jesus e continuamos a nossa vida. E o cego nos apresenta hoje o que nós devemos fazer. A partir do momento que nós conseguimos enxergar com clareza, nós devemos nos colocar ao seguimento de Jesus e louvar a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, este é o ensinamento que o cego nos apresenta hoje. Enxergar, ver a presença de Jesus na nossa vida.
implorar a sua misericórdia e nos colocar a segui-lo e glorificá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.